Estamos começando mais um Sabe Que É Seguro, o podcast da Sabem Seguradora. A gente vem falando episódio após episódio de produtos, de relacionamento, e hoje, mais uma vez, no episódio de hoje, a gente tem o privilégio de ter uma parceira de negócios da Sabem aqui. Então, a gente, de novo, vamos falar de produto, vamos reforçar os potenciais, os valores que a gente gera através dos produtos, mas também vamos falar de relacionamento. Na mesa comigo hoje, eu tenho a Tatiana Monteiro, ela que é a proprietária da Hiperfoco Assessoria de Seguros, direto do Rio de Janeiro, RJ aqui conosco, em Porto Alegre. E, de novo, Janaína Serra, nossa gerente nacional de seguros, responsável pelo canal corretor aqui da Sabem Seguradora. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, principalmente da Tatiana, que não tá sempre aqui, né? Não tá. Eu posso ir em outros, todos, se você quiser, eu adoro aqui. Tatiana, seja muito bem-vinda, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Legal demais, obrigado. E Jana, mais uma vez estamos juntos aqui, né? Tamo junto, sempre que precisar tô por aqui. Legal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Legal demais. E para puxar a frente aqui dessa conversa, eu vou apresentar um pouquinho o modelo de negócio em que a Tatiana opera, que é um modelo, confesso que para mim é novidade, mas eu achei muito legal aqui nos bastidores quando a gente estava conversando. Eu não sei nem se esse nome existe, mas a gente conversando, eu disse assim, isso aqui parece uma franquia operacional, que tu estrutura uma franquia, um modelo de operação, e isso escorre para outros parceiros, aumentando a capacidade de capilaridade enormemente. O modelo de negócio da Tatiana funciona, ela tem uma assessoria de negócio, de seguros, e abaixo da assessoria de seguros tem diversas corretoras. E dentro, ela trabalha hoje em parceria com a Sabem, focada bastante no produto de seguro individual, com venda através de call center, e ela estrutura essa operação em outras corretoras, ensinando essas corretoras a operar nesse modelo de call center. A gente conversou por 3 minutos sobre isso, eu definitivamente não tenho profundidade para falar, mas eu quero muito a ajuda da Tatiana para me ajudar a explicar esse modelo de negócio que me parece bastante promissor. Sim, eu já sou corretora de seguros há 21 anos e durante a maior parte do tempo eu trabalhei como corretora individual, né? Foi quando eu tivemos o insight de criar uma corretora estruturada e montar algo que não tinha na época, porque desde 2017 a gente já trabalhava, antes mesmo da pandemia, nós já trabalhávamos com o modelo de venda por contato telefônico, né? Então foi algo que a gente criou todo um processo, criamos até mesmo script de vendas, auditoria, né, para que a gente pudesse trabalhar com nesse formato. E foi algo que deu muito certo, né? Deu muito certo durante todo esse período, né? Hoje mesmo estive na Sabem e nós vimos que a constância, né? Sim. A perenidade, né, desses clientes, assim, nossa, é muito interessante da gente ver que foi algo que deu certo lá atrás e continua dando certo até hoje. A Tati, diferente dos outros corretores de formação, ela é uma corretora de vida, né? Então ela nasceu, ela é corretora há 23 anos, mas ela entendeu já logo no início do negócio dela a questão da recorrência. Sim. E ela não vende automóvel, né, Tati? Não. Ela não vende outro tipo de seguro, porque isso faz com que o negócio dela tenha essa perenidade. E muito mais interessante, porque a assessoria é um formato que existe no mercado segurador, né? Então, principalmente as seguradoras investem em assessorias para... em regiões que a gente não tem presença física, então eu não tenho um executivo em determinada região, eu aposto numa assessoria que faz essa capilaridade de distribuição e perpetua a minha marca, né? Porque ela tem por baixo dela corretores, né? E ela faz o papel do executivo, né? Ela faz o papel de um consultor de negócios da seguradora. Mas o negócio da Tati é bem peculiar, porque realmente ela tem um perfil de não só apoiar, não só ter ele para trazer esse corretor à seguradora, né? Ela tem essa questão, essa visão realmente da franquia com apoio ela capacita esse cara, ela custeia a formação desse legal. profissional. Exatamente. E quando ele
ele não tem... então ela pega alguém que fala assim, você quer trabalhar com seguro? Então tá, então vem aqui, você vai tirar a sua SUSEP, eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar esse modelo de negócios, com essa curadoria deles. Sim. Eu vou investir em espaço físico, caso você não tenha, em compartilhar lead. E aí, quando ele dá certo, ele alça outros voos, né? É como se fosse um berçário, né? Uma incubadora. Exatamente. Uma incubadora, exatamente. Exatamente, porque o que eu tento fazer hoje, que eu, graças a Deus, consigo, é fazer com que as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive. Uhum. O seguro de vida mudou a minha vida. Uhum. E eu posso mudar a vida de outras pessoas. O seguro de vida mudou a vida da minha família. Eu tenho várias pessoas que são corretores de seguros da minha família. Após eu ter tirado a minha SUSEP, várias pessoas se tornaram corretores. Então, eu procuro esses profissionais que têm interesse, né, em construir uma carreira de corretores de seguro, porque corretor de seguro é diferente quando eu comecei lá há 21 anos atrás. Antigamente éramos os pastinhas, né? Ninguém sonhava em falar assim, nossa, meu sonho é meu filho ser corretor de seguros. Sim. Ninguém falava. E hoje eu tenho o maior orgulho do mundo em dizer que a minha filha caçula, ela é corretora de seguros. Uhum. Legal demais. Esse discurso é muito legal, muito né? legal. Sabe, eu tenho o maior orgulho do mundo. E uma corretora com resultado diferenciado. Tanto é que eu sou membro do MDRT, né, que é o grupo dos maiores corretores de seguros do mundo, e ela também. Uhum. Então, o que eu procuro fazer é multiplicar o resultado. Uhum. Através da operação, eu consegui multiplicar o resultado e multiplicar aquilo que deu certo para a vida de outras pessoas. Uhum. Então, eu pego aquele corretor, ele começa trabalhando comigo, tá? Ele tendo interesse, eu vou lá, financio a SUSEP dele. Depois, quando ele já tira a SUSEP, eu também sou contadora, né? Sócia da RTP Ativa, nós abrimos o CNPJ, contrato social, tudo isso, e depois, dentro da minha própria estrutura de venda, ele inicia a corretora dele, até que ele tenha condições financeiras, um colchão financeiro, para ele alçar um voo solo. Isso é muito legal. É muito legal. Porque é a mentoria de verdade, sim, né? E pensa que ela está multiplicando... Ela não se priva de dizer assim, é mais um corretor que vai tirar o meu negócio. Não, a questão dela é realmente multiplicar e ter outras pessoas falando de proteção, né? Ela ensina, ela traz um caminho mais curto para o sucesso do negócio, né? Para a conversão do negócio. Porque vender proteção, muito do que a gente vem falando na maioria dos episódios... Às vezes é solitário, sim, às vezes é de muita resiliência. E você tem alguém que segura a tua mão e fala assim, não, vamos junto. É muito do que a gente quer fazer com os parceiros também, que é tirar... As seguradoras cresceram de tal tamanho, e a gente fala das assessorias, é muito um perfil de seguradora que cresceu muito e fala assim, não, eu não quero mais esse corretor, porque eu não tenho capacidade de atender. Então vai lá uma assessoria e faz isso por mim. E a gente ainda continua na contramão de dizer, não, peraí, vem pra cá. A Tati não conhecia Porto Alegre, né? Não. Veio conhecer a matriz da Sabem porque a gente faz questão disso. Traz pra cá, acolhe, traz pra perto, é olho no olho, é o fio do bigode, né? E por fim, ela não se incomoda de multiplicar isso, de dizer assim, não, ela não pensa como, é mais um que vai concorrer, que vai disputar o meu lead, que vai ligar pro cliente, vai ganhar. Não. Não tem um batalhão de gente falando de proteção. Eu acho que tem uma questão também disso, né, Tati? Sim, é algo que é muito interessante, que eu tento, a todo momento, desconstruir essa questão da concorrência. Sim. Porque, imagina, hoje, apenas 17% no máximo da população brasileira tem seguro de vida. Olha, você queria um índice? Viu? Eu chutei 20. Chutou 20, tá? Chutei 20. Tá? 17. Até que chegue alguém ser meu concorrente, eu tenho que estar com mais de 80%. Não, e isso assim, 17 contando dos seguros que estão dentro dos cartões de crédito, do banco, das lojas de varejo. Exatamente. Porque se a gente pegar realmente a venda consultiva de alguém que eu pego e falo, vamos fazer um seguro de vida, poxa, isso aí não dá nem para contar. E que é totalmente diferente da venda quando a pessoa vai comprar no banco, né? Assim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, vou comprar no banco, eu vou comprar lá na loja de varejo, porque o valor é menor, tá?
ok, o valor vai ser menor, mas na hora do... o produto é inferior também. O produto é inferior e o principal, na ocorrência do sinistro, você não tem apoio deles. Tu não tem para quem pedir ajuda, né? Você não tem como pedir ajuda. É diferente quando você faz com um corretor de seguros. E da mesma forma, ninguém vai querer ser atendido estando doente por outro profissional que não seja o médico. E por que com seguro seria diferente? É verdade. Total. Né? Muito caro, assim, e ainda é uma quebra de paradigma muito importante do brasileiro que não tem a cultura do seguro, e nosso papel aqui é desmistificar Evangelizar. isso, catequizar, assim, né? Catequizar. Mas também de que não existe essa... Ele precisa de alguém para fazer essa proteção por ele, porque ele não é habilitado para isso. Sim. Ele não tem o poder ele não tem a condução do que fazer, o que é melhor para ele, né? Ele não tem a consultoria, ele não sabe. Não sabe. Né? Pra gente, às vezes, é difícil também, né? Que tá o dia inteiro com isso. A questão de que ele não tem habilidade, não vou falar competência, porque qualquer um pode, né, aprender e desenvolver. Mas ainda, para quem está dentro do meio de seguros, ainda você tem as suas dúvidas, né? É um pouco complexo para que ele compre sozinho, para que ele faça sozinho. Então, na grande maioria das vezes, o corretor é peça fundamental da distribuição de seguro, porque ele realmente é um consultor de proteção, seja da casa, do carro, da vida, né? Você que já viajou o mundo, né? Falando de... a cultura, a gente não nasce fazendo um seguro de uma previdência privada para o filho ou pensando, projetando para o futuro, né? Sim. Então, cabe a nós, né, apoiar as pessoas a terem essa visão, né, Tati? Conseguir despertar a necessidade para aquela pessoa que não enxerga a necessidade e a importância de ter um seguro de vida, sendo ele provedor, sendo ele um homem solteiro, um homem jovem, sem filhos. E a venda de qualquer produto ou serviço, ele passa pelo nível de consciência da pessoa que vai comprar, né? E quando a gente fala em seguro, eu acredito que esse nível de consciência deva ser muito baixo. Sim. Essa pessoa ela não tem a consciência do valor que aquilo pode gerar para ela, e tão pouco ela enxerga o potencial disso tangibilizar no dia a dia dela, gerar valor para ela no dia a dia, né? Ela não precisa necessariamente ter passado por uma situação extremamente traumática para isso, né? Ela tem capacidade de gerar valor no dia a dia com o seguro de vida, como o que a gente vende em parceria com a Tati. Exatamente. É muito comum nós ofertarmos o seguro de vida para as pessoas e no primeiro momento, vou pensar, daqui a pouco eu te respondo. Aí quando tem que fazer algum exame que precisa de uma investigação... Putz, se eu tivesse... Aí vem te procurar. Veja bem, e aquele seguro tá na mesa ainda? Exatamente. E em alguns casos, é nesse momento que, infelizmente, aquela música faz sentido. Agora, quem não quer sou eu. Pois é. Porque já virou um risco, né? Já virou um risco. Aqui, nós, de início, queríamos proteger. Mas na iminência de um risco, a companhia ela não aceita. Né? Não é bom para a companhia. Sim. Né? Então, enquanto está saudável, é o momento. Enquanto está jovem, é o momento. Sim. Às vezes acontece da pessoa virar e falar assim, não, mas eu sou muito jovem. Não, tá bom, então, você sabe quando que vai acontecer? A gente não prevê. Não prevê. Coisas. E outra pergunta que eu faço, olha, você tem quantos anos? Eu tenho 30 anos, ok. Quantas pessoas que você conhece ao longo da sua vida que morreu antes dos 30? Sim. Entendeu? Porque é algo que tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração para destacar a importância de ter essa cobertura. Sim. Né? E antigamente a gente pensava apenas nos seguros com valores vultuosos, né? Hoje em dia o valor do seguro é algo tão acessível.
A gente estava falando um pouco disso. Democrático. É democrático, sabe? Você consegue levar uma proteção com um valor pequeno. E o seguro não é algo que é estático, ele tem que evoluir, ele tem que te acompanhar ao longo da vida. Então, hoje a sua necessidade, você é solteira, então a sua cobertura é uma, quando você casa, já passa por uma outra cobertura. Sim. As necessidades mudam, As necessidades vão mudando, assim como o seu padrão de vida vai melhorando. E tem que acompanhar essa cobertura. Ela tem que acompanhar a evolução do seu padrão de vida e de necessidade. Né? Então, é muito interessante, porque é algo que você tem que... Quando você tem um cliente, você tem que ter também um pós-venda. Não é uma venda que você vai lá e esquece. Você tem que acompanhar esse cliente, até mesmo para fazer o acompanhamento, revisitar essas apólices e verificar se há a necessidade de novas coberturas. Sim. Sem dúvida. É uma coisa muito legal que a operação da Tati faz, e ela realmente é os nossos olhos, né, da seguradora na operação, é porque a venda individual, ela é uma venda que ela precisa ter uma conformidade muito ajustadinha, assim, né? Assim como existe a intenção de proteção, existe também um lado do comprou, mas não queria comprar, né? Falou uma coisa e era outra, né? Então, muito da operação, né? A gente faz esse trabalho aqui, apoia o parceiro quanto, eu vou fazer auditoria e não se preocupe com isso, eu te forneço script, eu te apoio ali em abordagem, em objeção. Quebra de objeção. Mas ela também faz esse trabalho. Então, quando chega aqui pra gente, né? E ela multiplica isso para os corretores que estão vinculados a ela, esse formato, esse modus operandi. Então, quando chega aqui pra gente, é uma venda limpinha mesmo, né? Então, por fim, existe uma efetividade de conversão maior quando a operação tem esse tipo de cuidado, né? Porque, por mim, aqui, se ela não faz auditoria ou se ela não faz uma boa venda, a gente não consegue converter isso aqui em negócio. E dá mais trabalho para todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, isso também é muito legal dela, porque ela vai desde como ela falou, né? Da capacitação, né, daquele profissional, e apoia ele na SUSEP, oferece a estrutura dela para ele começar, dá o caminho das pedras, diz, olha, aqui é assim, aqui é assado, a gente vai fazer a auditoria do teu negócio para que a seguradora aceite o teu risco, né, adequadamente. Então, ela realmente faz o que a gente faz com eles, né? Ela transfere esse cuidado da companhia para o parceiro que ela acolhe dentro desse modelo de assessoria, vamos dizer assim. Tem que ter um acompanhamento, né? Porque quando você tem um processo, você tem algo que é padrão. Então, você tem que acompanhar para que esse padrão seja cumprido. Se perpetue, né? Isso, é algo que você tem que acompanhar ali de perto, porque não adianta você criar a operação, fazer tudo, deixar lá e depois você abandonar. Você tem que dar o acompanhamento para ver como é que está, se a venda está sendo consolidada, se o cliente está descontando, como é que está funcionando. Se está cancelando, o índice de reclamações, entendeu? Porque reclamação vai existir. Vai existir. Porém, nós temos que observar sempre o quê? O volume dessas reclamações. Né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento, porque para o corretor, não é a angariação que é importante. Não é. Para o corretor de seguros... É a longevidade do cliente perenidade, dentro da sua carteira. Quanto maior tempo a gente... Vender por um mês não justifica, né? Não paga, né? Hoje nós olhamos lá, desde 2017, as primeiras vendas. Nossas, ainda tem recorrência. Tem recorrência lá, e um volume grande. Sim. Um volume bem grande, bem expressivo. Então, é algo que dá certo, é algo que de fato protege, porque às vezes a gente se preocupa também assim, mas eu vou vender um seguro que só cobre morte acidental. Sim. Faz sentido, porque se a pessoa não tem condições naquele momento de fazer uma cobertura com morte natural, o que é melhor fazer? Ficar sem nada? Exatamente. Então faça pelo menos algo que dê algum tipo de cobertura. E
como eu falei antes, você tem como depois revisitar. Claro. Entrando... Fazer upgrades, né? Isso aí. Entrou na sua carteira de cliente, você depois revisita e tem a oportunidade de fazer outros produtos e outras coberturas. E tu não precisa nem necessariamente cancelar aquela apólice, mas tu pode sobrepor outras apólices, né? Então isso é muito interessante que o Vida permite, também. né? Exatamente. E tem uma questão também que é muito importante, que dentro do produto da Sabem, nós temos a questão da assistência funeral, que é algo que é tão necessário e as pessoas às vezes não fazem devido ao valor do custo e por um valor tão irrisório. Sim. A pessoa tem a cobertura da assistência funeral familiar para o titular, esposo, filhos claro. até 21 anos. O serviço de uso em vida, né? Isso, os serviços assistenciais. De manutenção da casa, saúde. Consultas médicas. Isso. Entendeu? Desconto em medicamentos, assistência residencial. São coisas vários do dia a dia, que são necessários. E isso tudo fideliza, porque quando a pessoa utiliza esses serviços, ela enxerga que ela não está pagando apenas para caso ela venha faltar. Ela está se beneficiando disso em vida. Eu vou até trazer uma informação de bastidor, assim, quando eu participei bastante desse desenho, da construção desse desenho atual do produto. Isso, sim. E essa construção ela foi feita com a presença constante do nosso 01, o Dr. Túlio, o presidente da companhia, fundador. E uma das coisas que eu me lembro que ficava muito no discurso dele é que ele dizia, e ele é um cara que vende muito, ele é muito vendedor, assim. Sim. O discurso dele é muito vendedor. E ele dizia assim, a gente precisa vender a ideia. Eu não quero vender um seguro, eu quero vender a ideia. Então a gente ficava batendo muito nos benefícios que isso trazia, tanto que a gente configurou ele como um clube de vantagens. Né? A gente configurou ele numa estrutura de clube de vantagens que também tem uma cobertura para acidentes especiais. Né? Então, a gente meio que inverteu o prisma, a perspectiva de olhar para isso. A gente olhou isso como um pacote enorme de benefícios, de vantagens, de coisas que eu uso no meu dia a dia, mas também tem uma proteção pessoal. Uma proteção pessoal ali. Exatamente. Então, normalmente se vende seguro, tu começa pelo seguro. E depois fala dos benefícios. E depois das coisas que vêm junto. Mas aqui esse pacote, pelo preço que ele é vendido, ele é um pacote extremamente completo. Então a gente começa oferecendo ele por aqui, e eu te digo assim, tu ainda tem uma capitalização, né? 100 mil. O cara tem a oportunidade de ganhar 100 mil reais por mês. Não, é o vida em vida, né? É o vida em vida, é o seguro para vida, né? O seguro porque por fim, além da questão, a capitalização, ele pode ganhar o valor que ele tem de cobertura de risco. E diferente do mercado, muitos dos produtos de acidentes pessoais têm a cobertura baixinha, porque a gente monta sempre... Muito dos clubes de benefício põe uma proteção baixinha de AP, né, que é o morte acidental, porque eu quero falar das assistências, mas não, a nossa preocupação é realmente de proteger essa pessoa e a família na falta. E é a questão, como a gente fala sempre, da democratização. Quando a gente fala de um seguro de acidentes pessoais, eu tenho uma subscrição de risco de uma pessoa de 14 anos igual de uma pessoa de 80. Exatamente. Né? Então, por fim, é fácil de eu multiplicar essa proteção. Diferente de um vida, realmente, que, claro, tem toda a questão da proteção mais ampla, mas ela é personalizada. Então, eu preciso saber a saúde daquela pessoa como tá, se ele fez uma cirurgia, se ele toma remédios contínuos, a seguradora pode aceitar ou não o risco, como a Tati falou, ele vira um risco, dependendo do estágio de vida que ele tá, né? E o AP não, o acidente pessoal, ele é democrático, né? Então, se eu tenho uma pessoa de 14 e uma pessoa de 80, o risco dela ter um acidente é similar, né? Então, por fim, o preço é mais fácil de você ter uma aceitação, né? Uma distribuição mais massificada, com uma efetividade maior, uma conversão maior. Eu queria fazer duas perguntas, porque nos bastidores a gente falou umas coisas ali que a gente não falou aqui ainda e eu quero explorar isso. E elas, inicialmente, são duas perguntas que se direcionam para a Tati. Primeiro de tudo, quero entrar no mercado de seguro, quero entrar no mercado de seguro de vida. Por que eu faria isso através da Hiperfoco? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, por que a Sabem para a Hiperfoco? Respondendo a primeira pergunta, é importante o corretor, ele não estar só, porque a vida do corretor de seguros ela é muito solitária.
Então, quando ele não procura uma assessoria que de fato dê toda a assistência para ele vai ter que percorrer o caminho só. Talvez Entendeu? um caminho mais com mais pedras, Mais né? pedras. E como nós já trabalhamos nessa área já há tanto tempo, nós sabemos os atalhos, conhecemos os processos, já tentamos, acertamos e erramos. Então, nós sabemos como encurtar o caminho do sucesso. Porque para o corretor de seguros é diferente de quando a pessoa trabalha de carteira assinada. Ele tem o potencial de ter uma renda superior a uma renda de um médico. Com certeza, corretores de seguro de vida Sim. é muito até interessante, porque quando você vê... Eu amo os corretores de plano de saúde, amo vocês, mas você encontra na parte de seguro de plano de saúde um ou outro que tem uma vida de milionário. Agora, quando você vai para a parte de seguro de vida, você conhece um monte. Um monte, porque é um produto que lhe dá recorrência. Então, a gente não tem, no primeiro momento, o valor fixo de renda, como tem na CLT, mas você consegue construir. Construir a carteira, né? Construir uma carteira. E eu trabalho muito com planejamento estratégico a cada período. Você atingiu uma métrica, a gente passa para outra. A gente vai entrando em processos de aceleração para que você leve menos tempo possível para você alcançar aquela renda, tá? Porque foi algo que foi diferente no meu caso. Eu demorei muito a escalar o meu negócio. E quando eu vi a possibilidade de escalar, eu falei, nossa, vamos embora. E hoje eu quero fazer isso pelas pessoas, ajudar as pessoas também. Agora, a segunda pergunta. Qual era? Por que Sabem para Hiperfoco? Porque a Sabem, ela tem em primeiro lugar, ela tem um respeito muito grande ao corretor. Eu achei muito interessante quando estive no Rio com o Dr. Túlio, e foi aquilo que vocês falaram, ele é comercial, ele é vendedor. Ele é vendedor. Sim. Então, ele sabe as nossas dores. Sim. Ele entende como o negócio funciona. Né? Então, o respeito que a Sabem tem pelo corretor é algo absurdo. E outra coisa, o acesso. Não é toda a companhia que a gente estaria com a Jana. Sim. Né? Não seria com Pecolaro. Sim. A gente tem acesso, a gente consegue levar ideias. Sim. Nossas ideias são bem aceitas, são bem-vindas. Sim. Né? E sem contar com aquilo que é muito importante para o corretor. Não é a assiduidade. A acessibilidade? Não, é quando a pessoa paga em dia. A adimplência nos pagamentos de carteira. Sim. É muito comum a gente transparência, uma né? transparência, você tem acesso a todos os relatórios, você enxerga tudo, toda informação a respeito do seu cliente, você tem acesso ali, na mão. Então, e é muito interessante que você às vezes recebe até antes da data. Sim. A carteira é paga antes da data. E no Pix. E no Pix. Rápido demais. Então, por isso que é muito importante também ter a Sabem como parceira de negócios. Legal demais. Então, acho que a gente pode ir encerrando esse episódio. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Jana aqui, mas principalmente da Tati. Foi um privilégio te ter aqui, trazendo esse relato, compartilhando com a gente um pouco da história da tua companhia, de como foi esses desafios, e é muito legal ver o trabalho que tu vem fazendo com novos profissionais para trazer para dentro desse ecossistema do mercado segurador. Eu vou, antes de encerrar, acho que é importante, né, Jana, no teu papel, a gente fazer um convite, porque a gente quer agregar outras Tatianas dentro... A gente quer dar carinho para outros parceiros, como a gente dá para Tatiana, né? Com certeza. A Sabem, eu acho que a Tati endossou bastante o quanto que nós respeitamos e prezamos, né, pelo corretor de seguros. Porque, por fim, é a figura principal do mercado segurador. Nós não fazemos distribuição que não seja através de vocês, né, vamos dizer assim. Então, convido a todos, né, a conhecerem mais uma vez a companhia. Eu falo sempre disso, porque eu acho que vocês vão se encantar com a nossa proposta, né, Tati? Sim. Então, esse formato de assessoria também é algo que a gente preserva aqui na empresa. Nós temos um papel importante ainda de multiplicação, de expansão
da área comercial da companhia. Então, assessorias com um formato similar, nos procurem, né? Nós estamos procurando vocês também em algumas praças, porque, por fim, a gente precisa de mais e mais parceiros falando, propagando a nossa marca e propagando a proteção de seguro de pessoas no Brasil, né? Obrigada, mais uma vez, né? Obrigada, Tati, né? Agradeço, eu acho muito bonito a gente ouvir de pessoas que têm esse papel de multiplicador. Eu acho que o mundo precisa disso, né? Se privar das diferenças, do quanto você quer ter o teu negócio com sucesso e partilhar o teu sucesso com os outros para que outros também tenham o mesmo sucesso. Sim. Então foi muito legal mesmo ouvir tua história. É verdade. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Sim. E eu também quero agradecer a todos vocês, ao convite de vir aqui conhecer a Sabem. Fiquei encantada. Já chegou no podcast, Tati? Já chegou no aeroporto, tem podcast, então bora? Sim, extremamente acolhida. Vocês são extremamente acolhedores, muito bom. E também eu quero dizer que a Hiperfoco, ela é uma assessoria não apenas no Rio de Janeiro, nós prestamos assessoria em todo o Brasil. Então, se você tem interesse em ser o parceiro da Sabem, através da Hiperfoco Assessoria, entre em contato, nós temos lá o nosso WhatsApp, Hiperfoco, WhatsApp não, perdão, nós temos lá no nosso Instagram, Hiperfoco Assessoria, também tem a Tatiana, né, Tatiana Hiperfoco, também a minha página, é só me procurar que a gente vai fazer com que o seu negócio seja escalado em menor tempo possível. Legal Obrigada. Demais. A gente vai colocar os arrobas da Tati e da Hiperfoco no vídeo aqui. Isso. Mas, Jana, muito obrigado. Tati, que honra, muito obrigado. E muito obrigado a ti que ficou com a gente até o final do episódio. E por hoje é isso. Até o próximo Sabe Que É Seguro, podcast da Sabem Seguradora.